Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Esse novo ano tem trazido uma série de preocupações, mas tem trazido também tantos bons exemplos que nós encontramos na palavra do Senhor, palavras de ânimo e assim por diante. E hoje, aliás, já ontem eu me deparei com a história uma das histórias mais emocionantes e impressionantes que está na Bíblia, que fala de José, chamado ou mais conhecido como José do Egito. E a partir do capítulo 37 de Gênesis, ele ocupa uma boa parte da história, a história do José, da Bíblia, do livro de Gênesis. A partir do 37 que fica mais conhecido o José, filho do Jacó. E ele é vendido. E aí já se conhece a história vendida a uma comitiva que passa dos ismaelitas e levam José e vendem lá no Egito. E quando você começa, quem não conhece a história, começa a ler e começa a ver a dramaticidade que está ali. Porque deixa eu dizer para você, a situação era muito séria. Porque não havia direitos humanos para olhar. Era feito, a justiça era feita de qualquer jeito, mais ou menos aquilo que os reis entendiam. E assim foi a história de José. Se você quiser ler, vai lendo ela devagar, você vai entender muita coisa. Mas o mais interessante, eu quero focar nesse, foi a atitude de José quando os seus irmãos estavam quase passando fome, a família toda, e ele agora já era uma das autoridades, das maiores autoridades da época dele, e talvez perdesse somente para o rei dele. Me parece que é assim. E aí chegam os irmãos para comprar e ele os reconhece. E ele trama para deixar a coisa mais emocionante, ele trama prender um deles, prender os irmãos, deixá-los, enfim. E aí, quando ele se revela, ele está profundamente emocionado. E uma das frases mais bonitas que pode haver da parte do ser humano, ele diz lá em Gênesis 50, 21. Não tenham medo. Não tenham medo. Eles estavam apavorados. Enfim, os algozes estavam nas mãos daquele que eles tinham desprezado, vendido, tentado matar e tudo mais. E aí o pavor toma conta. Só que José tinha herdado do pai Jacó o caráter, o ensino para viver do jeito que Deus quer. E é isso que eu quero focar agora, finalizando aqui. Você tem exemplos de pessoas que vivem pela fé. Você tem exemplo de pessoas que seguem a orientação de Deus. Faz isso também. Vá pela orientação de Deus. Se Deus falou uma coisa com você, se Deus te disse alguma coisa, obedeça. Eu tenho sido muitas vezes admoestado por pessoas. Ô pastor, está na hora de parar, está velho, já está com 70. Mas tem uma coisa, Deus me chamou e eu não posso parar enquanto eu tiver possibilidade. Por isso eu continuo falando contigo agora,
e fazendo os vídeos e viajando para pregar e viajando todo sábado. Até Palhoça é pertinho, 50 e poucos quilômetros, ida e volta dá mais de 100 quilômetros. E para levar a palavra, e às vezes chego lá e tem só 3 pessoas, mas o Senhor mandou. E às vezes tem só 2 e o Senhor mandou. E às vezes tem 7, às vezes tem 5, mas o Senhor mandou. O que Deus está pedindo de você? Faz. Não desobedeça, porque de cara pode não parecer nada de problema. Mas depois, que Deus não é vingativo, mas Ele escreve uma coisa. E os resultados vão acontecendo. Porque se você for obediente, você vai ter resultados de bênçãos. E de repente começam a acontecer umas coisas e você diz, por que Deus esqueceu de mim? Não. Ele não esqueceu, é que você semeou uma desobediência, uma coisa e vai colher. Deus abençoe. José foi obediente. E José é um exemplo. Um exemplo de vida para cada um de nós. Teve erros? Com certeza. Fez coisas que não devia? Fez. Mas ao mesmo tempo, principalmente viveu uma vida agradável a Deus. Me perdoe que esticou um pouco, mas não tem como falar disso tudo aí sem esticar um pouco o vídeo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.